Saudações cristãs a todos que acompanham conosco o estudo da Bíblia a cada dia. Ficamos felizes, agradecidos a Deus por Ele permitir estarmos juntos mais uma vez. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Queremos agradecer a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, clicam no dedinho de joinha e também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Helenilda Fontes, é de Eunápolis, na Bahia. Josias Rodrigues é de Guabiruba, Santa Catarina. Alexandro Justo é de Coromandel, Minas Gerais. Marcos Siqueira é de Oswaldo Cruz, São Paulo. Leônida Bezerras é de Palmas, em Tocantins. José Aurélio Lucas é de São Leopoldo. Juliane e André Lanza são de Curitiba, no Paraná. Dani da Mata é de Manaus, Amazonas. Leda Palmater é de Spring Lake, em Michigan, Estados Unidos. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Queremos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós aqui estamos agradecidos pela vida, pelos cuidados. Te agradecemos, Pai, porque Tu tens estado conosco a cada dia, em todas as situações que nós enfrentamos. Tu estás ao nosso lado, pronto a nos ajudar. Te agradecemos, Pai, porque temos a oportunidade de mais uma vez estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, abrindo a nossa mente, nos dando entendimento, nos ajudando, Pai, a aceitar a Tua Palavra assim como está escrito e vivê-la em nossa vida. Ó Pai, tenha misericórdia de cada um de nós, de cada um daqueles que estudam conosco. Cada um tem sua luta, seu problema, dê vitórias. Em nome de Jesus, nós te pedimos por aqueles também que nos escrevem e contando as suas situações, Pai, derrame as Tuas bênçãos. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Iremos finalizar o estudo desta semana. Estivemos aqui falando a respeito do sábado como um dia que Deus deixou como o memorial da criação. O que é memorial da criação? O memorial da criação é que Deus terminou toda a sua obra no sexto dia, a obra de criação. E no sétimo, então, ele descansou, abençoou e santificou. E então, quando nós aceitamos a palavra de Deus assim como está escrito e praticamos isso em nossa vida, nós estamos reconhecendo a Deus como o Criador de todas as coisas. Porque se nós escolhemos um outro dia qualquer para adorarmos a Deus, para cultuarmos a Deus, nós não estamos reconhecendo a Deus como o Criador dos céus, da terra, do mar, das fontes das águas, como nós estudamos aqui esta semana. E então o sábado ele é o memorial da criação, ele nos lembra que Deus é o Criador. E a cada sábado a terra ela completa o seu aniversário, porque a terra foi criada em 7 dias. E o sétimo então é a coroação desta criação. E Deus deixou como exemplo, porque ele descansou, ele não estava cansado, mas Deus, sabendo que nós precisaríamos de um dia de descanso, porque nós não somos máquina, nós não conseguimos trabalhar continuamente sem ter um descanso, precisamos de ter um descanso semanal. E Deus deixou esse descanso, é tanto que quando Ele deu os mandamentos de forma escrita, lá no Sinai, no 4º mandamento, Ele disse, olha, lembre-se do dia do sábado para santificar, lembre-se, não se esqueça. Deus sabia que o ser humano iria se esquecer. Interessante, irmãos, que o sábado, ele lembra a criação, né? Que em 6 dias criou Deus, os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e também lembra a nossa redenção. Por quê? Porque assim como quando Moisés escreveu em Deuteronômio, no capítulo 5, para o povo de Israel se lembrar do sábado, é porque eles foram escravos lá no Egito, e Deus com a sua forte mão os libertou, tirou da escravidão. E Jesus também, ele nos criou e ele nos redimiu quando ele deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. E interessante, irmãos, se nós notarmos, porque às vezes as pessoas não prestam atenção, Jesus ele foi crucificado na sexta-feira. Naquele mesmo dia ele morreu, foi sepultado. Passou o sábado na sepultura, ele descansou. E no primeiro dia da semana ele ressuscitou.
E aí muitas pessoas dizem que por Jesus ter ressuscitado no domingo, esse dia se tornou santo. Por isso que muitas pessoas cultuam a Deus no domingo. Mas isso foi um engano que Constantino, no caso, o imperador, ele havia se tornado cristão e ele então alterou o dia de guarda, de adoração a Deus, do sábado para o domingo. E ele obrigava as pessoas a descansarem nesse dia. E isso aí veio anos e anos e séculos mantendo esse costume, essa tradição, e as pessoas então se esqueceram do mandamento. Por isso que Deus diz, lembre-se do dia do sábado. E passou aquele período da Idade Média, aquela Idade Escura, os cristãos não tinham acesso à Bíblia, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, até que começou a Reforma Protestante. E aí na Reforma Protestante começaram a descobrir as verdades bíblicas. Eles não tinham acesso à Bíblia, mas de uma forma ou outra eles foram conseguindo, fazendo cópias e passando um para o outro. E aí chegou a verdade da palavra de Deus de que o sábado é o dia que Deus deixou para ser observado pelos cristãos, pelos seus filhos. E é tanto que aqui em Apocalipse 14, 7, o anjo diz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. É exatamente o que está escrito lá no Gênesis, quando Deus criou, exatamente o que está escrito em Êxodo, capítulo 20, adorar o Deus Criador. Então, quando nós buscamos a Deus e reservamos esse dia para adorar a Deus, nós estamos reconhecendo a Deus como Criador. Agora, o apóstolo Tiago, ele escreveu em Tiago 2, verso 10, que quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos os outros mandamentos que ele procurou guardar. Tiago 2, 10. Agora, Tiago está falando especificamente de uma lei. E que lei é essa? Aqui nos versos 11 e 12 de Tiago, capítulo 2, ele diz, aquele que disse não cometa adultério, também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Então, que lei da liberdade é essa? É a lei dos 10 mandamentos. A lei dos 10 mandamentos, irmãos, não é uma lei de proibições, é uma lei para nos resguardar, para nos proteger. É a lei da liberdade. Agora, se nós achamos que é uma lei de proibições e que nós não precisamos obedecer tudo que está escrito ali, nós estamos quebrando toda a lei. Agora, vejam que o apóstolo João, no capítulo 8, verso 32, ele escreveu que conhecereis a verdade vos libertará. E Cristo é a verdade. Então, se Cristo é a verdade, se Cristo é o Criador de todas as coisas, e Cristo, quando esteve aqui na terra, obedeceu, guardou toda a lei, por que é que nós também não vamos guardar toda a lei? Então, como eu disse agora há pouco, muitas pessoas dizem que adoram a Deus no outro dia da semana, principalmente no domingo, porque Jesus ressuscitou nesse primeiro dia e o tornou santo. Não existe isso escrito na Bíblia, irmãos. A única coisa que está escrito na Bíblia com relação a descanso semanal é o 7º dia da semana. É por isso que eu falo para vocês, estudem a Bíblia, leiam a Bíblia, para você descobrir as verdades que aqui estão. E é por isso que eu guardo e descanso no sábado, porque está escrito na Bíblia. E eu procuro fazer a vontade de Deus, a vontade do meu Pai que estás nos céus, obedecendo. Agora, se houvesse um só versículo na Bíblia dizendo que o domingo agora era o dia de adoração a Deus, eu seria o primeiro a adorar a Deus nesse dia que a maioria adora. Mas não existe isso na Bíblia. Não existe dizendo que a adoração a Deus agora deve ser no primeiro dia da semana, no domingo. Então que nós possamos atentar para o que está escrito na palavra de Deus e humildemente aceitar e colocar em prática em nossa vida. Eu quero dizer mais uma vez a todos vocês, nós não seremos salvos por obedecer, por fazer isso, fazer aquilo. Não é isso que salva.
Nós somos salvos por Jesus. E a maioria de vocês que nos acompanham já aceitaram a Jesus, já se batizaram, mas pode ser que estejam se esquecendo deste mandamento que Deus deixou. Então, se nós quisermos ser realmente filhos de Deus, nós precisamos obedecer. A obediência é um requisito de Deus. Conforme nós lemos essa semana, Apocalipse 14:12, aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, se nós somos realmente filhos de Deus, nós vamos estar obedecendo e fazendo a vontade dele em nossa vida. Não vamos nos importar com o que os outros vão falar. O importante é o nosso relacionamento com Deus. É isso que conta, não o que os outros falam. É ter a certeza de que nós estamos procurando seguir a luz da palavra de Deus, andar no caminho que Deus deixou, conhecer a verdade, ser liberto pela verdade e também pela lei da liberdade que são os 10 mandamentos. Então Deus, ele não nos força a obedecê-lo, Deus não nos coage, mas nós temos um inimigo. O inimigo de Deus, que é Satanás, ele força as pessoas, ele coage, ele engana. E como nós temos estudado aqui nesta série, o tema central neste livro do Apocalipse é adoração. E Satanás ele quer ser adorado de qualquer maneira, não importa como você está adorando, o importante é que você não está fazendo a vontade de Deus. E quando Satanás coloca na mente da pessoa que o mundo não foi criado em 7 dias, mas foi em milhares de anos ou milênios, ele está com isso jogando por terra a semana da criação e automaticamente jogando por terra o dia que Deus deixou para a sua adoração, que é o sábado. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós ouvimos, com o que nós lemos e procurar na palavra de Deus, através da orientação do Espírito Santo, conhecer a verdade e nos firmar nesta verdade e caminhar com Jesus. Nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco esta semana, estudando a Bíblia. Retornaremos no domingo para darmos continuidade a esta série, 3 mensagens urgentíssimas. Desejamos a todos vocês um bom dia, um feliz dia da preparação, um feliz sábado, um bom domingo. E não nos esqueçamos, Jesus ele diz, venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Que Deus nos abençoe.